Olá, boa noite, tudo bem, gente? Aguardar aqui. Bom, gente, boa noite. Entrei até um pouquinho antes aqui para já ir, ir chamando e conversando um pouquinho com vocês. Hoje eu vou estar com a Yara, né? E com a Yara Machini. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o recurso. Eu vou falar um pouquinho para vocês como tem sido essas últimas semanas, né? Esse mês de agosto que tem sido de uma forma tão especial para mim. Por que eu escolhi o mês de agosto? Porque foi o mês de agosto onde nasceu a minha filha. Foi minha primeira maternidade. E oi, Lu. Então, agosto é o mês que a gente fala, o mês aí do ouro, o mês da maternidade. Então, assim, eu escolhi esse mês de agosto porque é o mês onde eu tive minha nascimento da minha filha e eu me descobri como mãe nesse mês de agosto, que foi uma descoberta tão especial, tão importante, tão desafiadora. E hoje, assim, eu vou abrir a semana, né? A semana da jornada aí do Força de Mamãe, que é um programa incrível, que ele já vem sido, né? Já tenho escrito ele há algum tempo, mas com a descoberta de recursos, eu é, o Força de Mamãe tem sido assim transformador. Tem sido um tempo assim onde tenho tido muitas descobertas através do Força de Mamãe e através dos recursos, né? Então eu tive um grande aprendizado há um tempo atrás no Congresso Internacional, no Congresso de Educação Parental Internacional, com a Yara e com a Cris Reis, que elas fizeram uma palestra onde elas entraram nessa palestra vestidas de duende. E na verdade eu muito sem entender, oiê, e aí muito sem entender sobre tudo isso, eu falei assim, meu Deus, né? Da onde vem, o que que vem, o que que é isso? E eu achei assim fantástico a forma que foi apresentado alguns recursos, né? Como que os recursos, os livros, os jogos, bonecos, enfim, a gente vai conversar sobre isso, sobre essa forma de a gente conseguir uma comunicação mais leve para nós, para o nosso encontro com a gente mesmo. Às vezes nós buscamos tantas coisas na internet e a gente vê às vezes pregações, a gente vê apontamento, a gente vê tanta coisa, né? E através dos recursos eu descobri o melhor caminho para esse encontro com a gente mesmo, um encontro de consciência, um encontro de verdade, sabe? Um encontro com a sua identidade, um encontro com aquilo que você gostaria de ver, com aquilo com que você consegue enxergar em você. Então, assim, através dessa palestra, eu lembro que assim foi tão instantâneo, tão rápido a forma que eu consegui me enxergar ali naquele momento, a forma que eu consegui ver uma comunicação diferenciada, mas principalmente uma comunicação que acalmou meu coração, que acalmou a minha forma de tudo que eu estava buscando há tanto tempo. Então hoje aqui com a Yara a gente vai conversar um pouco sobre isso. A Yara Machina é madrinha do programa do Força de uma Mãe
E ela tem, desde então, dessa palestra inusitada no Congresso, eu tenho pensado e tenho conversado com a Yara sobre os recursos, sobre a transformação que esses recursos fizeram. E aí eu fiz uma mentoria com ela, onde teve tantos recursos. E depois entrei na livroterapia, onde eu aprendi assim demais sobre tudo isso. Então a forma que a gente pode se olhar, a forma que a gente pode se comunicar, a forma que a gente pode se entender, é tão mais, parece que é tão mais próprio. A gente consegue ter uma propriedade muito grande sobre nós mesmos, né? Então é um encontro de consciência e de uma forma tão bacana assim. Então é, vai ser incrível. Eu queria, né, já trazer essa explicação, essa forma, o porquê dessa live, porquê dessa semana, que é a semana essa semana em que eu coloquei a jornada do Força de uma Mãe. O Força de uma Mãe, ele já está na 8ª turma. Depois que eu descobri, então, esses recursos, já tem dezenas de mães desde então aí sendo transformada. E essa semana eu vou trazer todo o formato, tudo que aconteceu de mudança nessa jornada, no programa Força de uma Mãe, todos os recursos. Mês de agosto eu tenho feito lives desde que começou a semana de agosto. A gente conversou na primeira semana, já no dia 2, acho que a gente já começou aí falando sobre as mães de UTI. Então a gente falou sobre, porque é o que a gente conversa também no Força, a gente a, tem essas mães onde a gente conversa sobre a UTI, sobre toda a forma, tudo que elas passam na UTI. Tem também, a gente fez uma live conversando sobre o encontro daí, porque minha maternidade, eu tive minha primeira maternidade, que não é atípica, e a minha segunda gestação foi atípica, e nós passamos uns quase 2 anos na UTI. Depois de ser mãe atípica, depois de ser. Oi, Yara, a Yara tá chegando aqui. Vou chamar a Yara aqui. Yara, tô te mandando convite. Pronto. Oi, querida, tá me ouvindo? Deixa eu... Pronto? Deu para ouvir, sim? Agora eu tô te ouvindo. Sim, agora Tá me sim. ouvindo? Sim, tudo bem? Ah, então, bem, bem. Você, eu acho que eu estava aqui então explicando um monte de coisa que eu vi que o fone estava aqui Ah, e, e ninguém estava ouvindo nada, não, entendendo antes nada, eu de, acho. de entrar eu tava te ouvindo sim. Ah, então tá bom, então tá. Eu falei, ai meu Deus, será que. Ah, ela saiu de novo, mas ela é. Pronto, acho que já já ela entra aqui novamente. Acho que ela caiu. Oi, Li. Boa noite. Que bom você por aqui, Lilia. Ai, que delícia. Então, eu estava aqui explicando, né? Acho que a Yara, acho que caiu aqui, já deve estar voltando. Voltou. Deixa eu pôr aqui o convite. Pronto. Agora deu certo. Ah, Deus. Ah, então tá bom. Eu estava explicando aqui, Yara, o propósito da live, o porquê, mas primeiro eu quero muito te agradecer. Entrei um pouquinho antes, falei assim, bom, vou falar um pouquinho, apresentar um pouquinho a live até você chegar, para a gente ter um bom tempinho aí, que eu sei que seu tempo é bem curto, E eu terminei para a gente agora um conseguir. atendimento
E hoje eu atendo aqui no meu condomínio, né? Hoje estou aqui na minha casa. Então, de segunda-feira eu faço um tour pelo mundo, sabe? Eu já fui para Noruega, depois fui para França, aí fui para Uau! Goiânia, fui para Inglaterra, Estados Unidos, e aí agora atendi uma pessoa aqui e estava levando na casa dele, então eu chego sempre em cima do horário. Mas, mas eu falei, é a hora que a gente tem daquele intervalinho, né? Das 8 às É, 9 a gente pode conversar. nossa. E 9 ainda Eu tem às vezes fico reunião com a pensando, equipe. como você falou. Eu falei, meu Deus, como dá conta disso tudo? É, às vezes é Que delícia. difícil. Nossa, nossa, como você dá conta. Enfim, então, mas eu quero muito te agradecer por ter aberto esse espaço para a gente poder conversar um pouquinho, Yara, porque, bom, agora a Lília está falando que viagem maravilhosa pelo mundo, mas agora você está em São Roque, interior de São Paulo, Agora eu vou terra para do São vinho, do Roque, cachorro. é. Mas assim, hoje, bem interessante, teve uma pacientezinha que ela falou assim, Tiara, posso fazer uma pergunta? Como você fala com todo mundo? Eu falei, não, são todos brasileiros. Ou pais Ah, brasileiros que falam português. De vez em quando a gente usa uma outra palavrinha em inglês, não é que, por exemplo, nos Estados Unidos são menorzinhos, eles têm mais habilidade com o inglês do que com o português. Então, às vezes eu trago uma palavrinha e a gente fala de forma híbrida, mas é assim, vai dando tudo mas certo. dá. Ai, primeiro te agradecer, Yara, porque assim é um presente, você sabe, assim, um presente que eu ganhei na minha vida desde eu estava falando aqui do congresso, na verdade, né, sobre a forma que eu conheci todo esse encontro que eu tive comigo mesma, de uma forma tão leve, tão e tão eu, sabe? Eu falo que os recursos, a gente, é o caminho, né? Na verdade, eu coloquei a frase de você, Su e da Cris, né? Lá que o recurso é o caminho da cura. Eu lembro que foi isso que vocês colocaram lá. E de fato é o caminho com a gente mesmo, né? Então, assim, eu estava explicando, na verdade, eu falei assim, eu não posso deixar de contar como foi que eu conheci. Eu contei um pouquinho sobre o congresso, sobre as orelhinhas do duende. É, E quando eu conheci os recursos, porque assim, eu quero te agradecer, porque assim, eu estou abrindo essa semana, né, que é a semana da jornada do Força de uma Mãe, que é um programa onde você me presenteou com todos esses recursos, essa entrega, e eu fui adaptando e você foi me ajudando ali a adaptar e a colocar. Então, assim, essa semana é um presente ter você já logo de entrada na semana, onde você é a madrinha do Força de Mamãe. É a primeira vez, na verdade, a gente já está na oitava turma, e é a primeira vez, eu vou abrir ainda, né, a turma número 9 já, e assim, é a primeira vez que eu estou trazendo ela para a internet, trazendo ela de uma forma. Então, eu passei o mês inteiro falando sobre vários temas que a gente fala, que ainda eu estava com uma amiga que é parceira aqui dentro do curso, a gente tem uma psicóloga e uma assistente social. Então, ela falou assim, Ana, você fez o processo o mês inteiro nas lives, porque estou desde o início. Eu escolhi o mês de agosto também, porque é o mês onde eu me conheci mãe, que foi o mês que minha filha nasceu, minha primeira filha. Então, assim, eu falei assim, não, eu vou aproveitar esse mês de agosto, que é o mês da maternidade, o mês onde eu me tornei mãe. Então, assim, para falar um pouquinho sobre tudo isso, né? E é isso, assim, Yara. Então, eu quero começar a gente, né, falando um pouquinho sobre os recursos, a forma que ele nos traz essa. Eu até trouxe por onde eu comecei com você. uhum. Eu falei assim, tá todos o início aqui, por onde eu comecei essa fala, né, sobre o programa, enfim. É. Eu tenho assim algo para falar também, sabe? Porque Ana, hoje, como vocês viram, né? Eu comecei 7h30 da manhã com a minha primeira turma de supervisão e tô direto até agora, né? E por conta do fuso, como hoje é um dia que eu faço muito atendimento de crianças brasileiras que moram fora do país, a gente vai se adaptando. Então, meio-dia e meio é 5h30 na Noruega.
Então a gente tem que fazer essa adaptação, né? Para ir lá, para dar conta, agora é mesmo muito tarde na França. Então eu atendo a criança nas 2h30, 1h30, mas lá já são 6h30. Então precisa Uhum. trazer um pouquinho para de manhã, fazer uma adaptação, enfim, para dar tudo certo. E então fica muito corrido. Eu estou num momento da minha vida que tá corrido, né? Montei a equipe, então agora tem a própria, né, supervisão às 9, com a equipe das 9 até umas 10, Sim. 10h30, toda segunda-feira. É importante ter um alinhamento de toda a equipe. E agora eu estou aprendendo a fazer algo que é necessário e que a gente fala muito no maternar, né? Que eu acho que é algo que você traz muito bem também no seu curso. Eu conheço, né, dos bastidores aqui o curso, e que é o falar não. Então é necessário, Uhum. né? Tem uma pessoa muito querida que eu amo muito e ela está com um projeto literário lindo, mas eu não posso falar sim para ela. Nesse momento eu tenho que falar não, né? E eu preciso que esse não seja acolhido, porque a gente tem que ver o que a gente pode ou não. Eu não Uhum. consigo, Ana, falar não para você. Eu sei que hoje eu não vou conseguir jantar direito porque eu não vou ter essa pausa, mas para você, você é muito importante para mim, sabe? Eu quero retribuir tudo que você me deu, as pessoas que você me apresentou. Hoje mesmo eu estava usando o livro da Mari, deve estar até aqui, ó, tá aqui. Que foi você que me presenteou, né, com essa delícia desse livro, a historinha ali da Bia, né? Então, É. acho que é importante a gente retribuir, né? Achar caminhos, achar tempo na agenda para a gente retribuir, né? Esses recursos que você traz, toda o dinamismo, né, do seu curso, de acolher as mães atípicas, além da sua experiência, que é algo que eu não tenho, então é enriquecedor, você conseguiu unir estudos de parentalidade consciente durante uma mentoria com mais de um ano, participando das aulas, fazendo as leituras, né? Conseguiu unir ali livroterapia, que é um curso que ainda está em vigor, que acontece toda semana, com várias atividades ali que a gente vai colocando, fora os outros cursos, fora seu estudo, mas tem também o seu olhar, a sua vivência, né? Hoje eu estava com um livro aqui que é maravilhoso, né? Técnicas de terapia cognitiva, que eu uso essa Hum. abordagem na minha, né, aqui no consultório, com as crianças e tudo mais. É um livro que eu não li inteiro. E quando eu leio, eu falo, nossa, eu já fiz isso, nem sabia que era uma técnica daqui, porque a experiência, às Uhum. vezes, fala muito mais alto, né? A gente fala, às vezes, eu falo do poder do toque, o poder do toque, do abraço. Ele não é só você realmente, né, pegar. Quando você pega na outra pessoa, você produz ali estímulos sensoriais que te fazem conectar, né? Te dão essa mensagem, você já está sendo cuidado. Então, o poder do abraço, ele tem também né, por trás dele uma base científica sólida né, do construir, do toque, do sentir, né, do acolher, que a criança já sente, você está sendo cuidado. Só de você fazer o toque. Então, tem Uhum. coisas, muitas vezes, que as mães fazem que elas não têm esse preparo, esse embasamento, né? O que eu vejo do seu empenho, do brilhantismo do seu curso, é você trazer tudo que você aprendeu ali com a sua prática. E isso ninguém tem. Então Uhum. eu falei, a gente tem que aprender a falar não, mas hoje era um dia que eu não ia falar não para você. Claro que eu estou aqui nessa live Ah. para responder, para trazer tudo que você, né, precisa ali para a gente bater, fazer um bate-papo bem natural e necessário. Ah, obrigada, obrigada mesmo. Porque assim, você trouxe algo muito interessante, Ara. Primeiro, assim, o sim e o não. Dentro do curso do Força de Mamãe, tem os 21 dias de rotina que eu apresento para as mães, toda essa prática. E essa prática, ela começou aqui, olha, nesse livro aqui, que você falou, Ana, você tem que usar a pulseira, você tem que ver os recursos, você tem que ver. Isso mesmo. Então, esse direcionamento do sim e do não é incrível, porque assim, eu coloco logo no primeiro dia dos 21 dias o que é o sim e o que é o não. É exatamente isso. Nas terapias, por exemplo, muitas vezes a gente vai para as terapias
e chega lá nas terapias. Tem algumas terapeutas que eu entendo que elas querem aquele avanço dos nossos filhos, né? Mas, mãe, aqui é 40 minutos, aqui é 1 hora, o restante é em casa. E muitas vezes a gente não tem esse tempo em casa para continuar. Mas a gente precisa saber o que que é o sim para nós É. e o que é o não. Então, assim, é muito interessante. Eu aprendi muito aqui, que quando eu quis falar sobre isso, eu lembro, tá até no WhatsApp, você falando assim, você tem o livro? Pega lá a página tal, enfim, e mostra o recurso. Porque, assim, ele tem essa parte onde a gente aprende o que dentro do nosso dia, o que dentro da gente tem o sim e tem o não. Então, assim, eu entendo quando alguém, não, Ana, não dá, não, Ana, não posso, é porque isso faz parte do não dela naquele momento. Então, assim, esse encontro com o sim e com o não, esse encontro de uma forma tão prática, porque, assim, são palavrinhas, é uma pulseirinha, uma forma de se olhar, algo que a gente vai olhando ali, quais são os nossos valores, e que a gente vai identificando o sim e o não, né? Então, de fato, no meu dia, eu aprendi isso, né? Eu entendi como colocar isso, mas não de uma forma, como você falou, enxergar o que está dentro do dia, mas o que está dentro de você, entre o sim e o não. E muitas vezes a gente precisa disso que você colocou, né? A gente sabe que esse sim tem um valor enorme, mas para mim, esse momento, olhando para, né, para mim, eu preciso dizer não. Então, isso é tão bacana, né, Yara? É mais um aprendizado aqui que a gente vai colocando, e de fato, assim, o quanto a gente precisa de treino para esse É. sim, para esse não, o quanto a gente precisa se conhecer o suficiente para entender que aquilo não vai fazer mal a ninguém dizer não. E às vezes É, precisa ser acolhido, né? Porque assim, uma coisa que eu recebo muito, principalmente nas devolutivas ou na psicoeducação, né, parentais, hoje a gente tem uma procura, né, de pais que eu não atendo os filhos, mas eles querem uma orientação, como conectar com esse filho adolescente, não só os pequenos, tá tendo essa procura dos pais de filhos adolescentes quererem, né, me procurarem aqui, acho que por conta do Instagram, tem né, acaba tendo essa visibilidade, ou um caso que uma conversou com a outra, e eles querem, eu quero ser uma filha melhor para o meu filho, uma mãe melhor para o meu filho, né? Como eu posso fazer de diferente? Então a gente acaba praticando. E eu recebo muito, né, a verbalização. Eu não sei falar não. Então, muitas pessoas chegam e falam, Yara, eu não sei falar não. Eu acolho e depois eu falo assim, olha, eu acredito que você fala muitos nãos. Você sabe sim falar não. Não, eu não sei falar não. Você fala não para você mesmo. A partir do uhum, momento que você acaba aceitando uma exatamente. coisa que você não consegue, né, ou não acredita, ou não coloca na agenda, ou, né, não tem uma condição mesmo, você está falando não para você. A partir do momento que aquele pai, aquela mãe que, né, gostaria muito que o filho se alimentasse de forma saudável, que olhasse para a comida, né, que trouxesse ali uma consciência, e essa mãe fala assim, mas ele só come na televisão, então eu vou deixar a televisão, ela está falando não para os princípios dela, para os valores dela, né, para a Uhum, oportunidade de educar essa criança. E aí, quando a gente começa a cometer esse excesso de não, a gente não percebe. Né? O é, permissismo, a parentalidade permissista lá, permissiva, é uma parentalidade onde eu consigo não olhar para as minhas necessidades e eu falo um não para mim o dia inteiro, né? Em prol de não falar um não para o outro. Então a gente precisa equilibrar, uhum. né? Equalizar, entender o que tem por trás ali dessas necessidades. Você sabe o que é interessante, Ara, nisso? De conhecer, né? Primeiro conhecer, né? Como a gente está falando, o que que faz parte para mim do sim, o que faz parte do não. Você trouxe algo muito interessante que são os valores, né? E algo muito bacana que a gente também faz no Força de uma Mãe, que é através do livro Terapia, que é essa parte aqui, o que que você quer para o seu mundo de mãe, né? Ah, esse recurso é Então,
ele é fantástico e às vezes a gente não olha para isso, o que nós queremos construir no nosso mundo, né? Porque eu acho que assim, Yara, tem tanta informação da mãe que você tem que ser na internet, em qualquer lugar. É isso que eu falo que os recursos, ele traz essa informação de quem nós somos, como nós estamos para ser aquilo que o nosso mundo, para construir aquele nosso mundo, o como nós queremos estar nele. Uhum. Então, assim, tudo é muito possível, né? Eu brinco, às vezes, com esse livro, eu falo assim, mãe, além de tudo, tem um gênio da lâmpada para você, e você pode fazer 3 pedidos inusitados para esse mundo. E é muito bacana quando a gente começa a perceber que o que nós queremos nesse mundo, com esses 3 pedidos do gênio, ela pode construir. É só entender aonde está a força dela, como construir aquilo. Então, são coisas que a gente acha que a gente depende muito disso, do sim e do não. Eu preciso falar sim, eu preciso falar não, eu preciso viver como o outro quer, eu preciso. E a gente sai daquilo que a gente está querendo construir porque existem tantas fórmulas para construir aquilo, e não tem. A única fórmula é você saber como você está para construir esse mundo. Exatamente. Então, assim, é muito interessante isso, porque o recurso, ele traz esse caminho, né, Yara? Ele traz essa visão, que nem eu falo assim, esse livro da mãe, aqui, eu acho muito bacana, na verdade eu faço ele nas palestras, enfim, mas assim, eu queria falar sobre ele também, porque assim, sobre esse recurso, que é algo tão simples, que na hora que a gente só lê o livro, a gente fala assim, poxa, eu não estou fora do meu padrão de mãe, eu não estou, né, não é ruim você saber que você está cansada, mas depende de como está esse cansaço, né? Como é que você acolhe o seu cansaço? Como é que você se acolhe? E mãe é isso, a gente vai realmente ver tudo bagunçado e achar lindo depois catar, né, todos os brinquedos e tudo aquilo enquanto a criança dorme. E muitas vezes a gente está tão cansada que a gente não consegue ver com esse olhar, né, que o livro traz, o que é a maternidade. Porque a gente está tão irritada, tá tão cansada, tão estressada, que a gente quer se esquivar do outro, né? A gente não aceita nem o que o outro quer nos dar também. Que eu falo assim, que a maternidade atípica, ela tem, né, Yara, um pouco mais isso. Porque a gente precisa trocar fralda, a gente precisa dar banho, mesmo ele sendo já um adolescente, um adulto, a gente precisa dar comida. Então tem algo a mais ali. Mas é algo muito interessante que quando eu comecei esse processo com os recursos, eu entendi o que eu podia, mas é uma forma tão leve, sem entender que aquilo eu precisava me julgar o tempo inteiro. Sobre o que eu estava não fazendo, ou o que eu não iria conseguir dar conta de fazer, e o que poderia ainda surgir durante o dia. Então, assim, é tão intenso quando a gente consegue essa consciência de nos entender quem nós estamos para tudo aquilo que a gente precisa viver, né? Nesse mundo ideal, né? E algo assim que complementa a sua fala, Ana, é a importância de você acolher os papéis. Então, na nossa vida, nós temos papéis, né? Eu sou a Yara mãe, eu sou a Yara psicóloga, eu sou a Yara mulher, eu sou a Yara filha, eu sou a Yara esposa, eu sou a Yara amiga. E nem sempre todos os meus papéis têm o mesmo equilíbrio, né? Então, por exemplo, hoje eu tenho uma filha que está na faculdade, em uma cidade diferente da minha, assim como uma vez eu também fui fazer uma faculdade numa cidade diferente da minha mãe. Então, eu acabo tendo mais tempo hoje para o meu trabalho do que, por exemplo, há 10 anos, onde minha filha tinha 10 anos. Eu trabalhava também, mas o meu estilo de trabalho era outro. Terminava, pegava ela na escola, já no final do meu trabalho, conseguia equalizar. Tinha o dia que ela ficava no inglês, eu ficava um tempinho mais lá para poder, né, fechar algumas coisas, relatórios, enfim.
a gente vai se equilibrando e nada é constante. Então, uma mãe atípica, ela não é só uma mãe. O cuidado dela, ela tem mais papéis do que uma mãe, somente mãe ali. Porque a mãe acaba incentivando a autonomia da criança. E uma criança com uma necessidade, ela precisa de cuidados nessa autonomia limitada. Então, um cadeirante precisa de ajuda para tomar banho, para se trocar, utiliza fralda, para se alimentar, dependendo ali, né, da deficiência física, para entender um contexto. Então, quando a gente consegue compreender que uma mãe atípica tem mais papéis, a gente consegue, né, a conscientização dos papéis maternos faz com que a gente, né, acabe equilibrando no nosso dia a dia, né? Então, a Lilian está falando aqui na live, né? E é isso, quando ela falou na frase anterior sobre sentir isso como educadora. Então, a gente tem um papel de educadora e os papéis também têm limites. E isso daí é uma coisa muito importante para a gente entender. Eu, como psicóloga, tenho que saber até onde eu posso ou não com o meu paciente. Muitas vezes dá vontade de ir além, mas a gente tem limites de profissão, né? E de acolhimento. Então, eu lembro uma vez quando eu trabalhei com a psicologia hospitalar, né? E teve um caso, vários casos chamam a atenção nossa, né? Tem dois aqui, um de uma mãe que no meio da gravidez ela soube que a criança era uma criança cardiopata, então que ela teria cuidados, né? Ficaria numa UTI quando nascesse, teria que passar por algumas cirurgias, né? Tudo dependia ali da condição que a criança, né, fosse nascer. E aí essa mãe já teve no meio da gestação um luto assim de algumas ideias e ideais que a maternidade constrói. Então, muitas mães ficam preocupadas com a roupa que vai sair da maternidade, se é branca, se é vermelha, se é rosa, né? Os sonhos que a gente vai construindo através do nosso dia a dia, do que a gente vive, né? Da nossa vivência mesmo, da experiência em si, que muitas vezes, ele é cortado ali no momento, né, de dor da maternidade, aí você faz vínculos com outras mães, você acaba dormindo muitos e muitos sonos no hospital, você acaba negligenciando talvez um segundo filho que está em casa por conta dos trabalhos, né? São momentos diferentes que vão entrando ali no seu dia a dia. E essa mãe, ela me falou uma coisa, né, que me tocou muito. Quando eu fui atendê-la, estava, né, recém-nascida a filhinha, ela falou assim: Yara, para mim foi um choque, porque sempre eu tive domínio de tudo na minha vida. Então, eu queria uma coisa, eu dominava assim, assim, assim. Quando eu soube que a minha maternidade era uma maternidade atípica de uma criança cardiopata, né, me tirou o chão, porque eu não tinha domínio mais. E aí a bebezinha nasceu, a gente fez esse acolhimento, ela foi para a cirurgia e ela não voltou. Então, essa mãe também estava muito assim, abalada, né? E ela falou assim, talvez me abriu a cabeça de querer ser mãe novamente, de, né, contemplar esse luto, né? E eu lembro que eu falei assim para ela, se esse domínio é tão importante para você, né? Você não perdeu totalmente, porque você tem ainda o seu domínio, né? O seu controle de escolher os seus pensamentos. Você pode pensar de uma forma ou de outra. A gente sempre tem o controle da nossa vida, mesmo quando os aspectos de fora deixam a vida sem controle. Então eu falei assim, eu sempre controlei tudo na minha vida. E a gente só pode controlar aquilo que a gente tem dentro da gente. A gente não pode controlar a vinda de uma criança, né, atípica ou típica, vinda de outras tarefas, mas posso controlar as minhas escolhas. Eu quero ter uma mãe presente, eu quero pedir ajuda, eu preciso de um lugar assim, eu preciso estimular, eu preciso de um trabalho né, profissional para o meu filho, né? Eu preciso ir atrás de algo ali que tem hoje muitos programas legais que as mães às vezes desconhecem. Então a gente tem ainda o controle do que eu posso, como mãe, escolher caminhar,
né? O controle de conseguir essa autoconfiança, de conseguir esse, sabe, esse conhecer dos novos papéis. Então, de um Exato. papel de mãe, mas também um papel de cuidadora, um papel ali diferente que às vezes essa maternidade acaba atribuindo, né, pra gente. Uhum, exatamente. Você sabe que é muito interessante, primeiro, essa história, me vi na história total, né? Só que o Mu, né, ele tá aí. Então, assim, o que é interessante, sabe, Ara, nisso tudo, é exatamente isso, é conhecer o que que nós queremos dominar em nós, né? O que que nós queremos deixar. Muitas vezes a nossa história, que é algo que é muito forte no programa, é realmente você fazer as pazes com a sua história, se conectar com ela. Muitas vezes a gente não quer falar da nossa história, né? Eu lembro que eu ainda assim, na sua mentoria que eu comecei o ano passado, eu tinha ainda vergonha de falar da minha história, né? Do tanto de diagnóstico bombástico que já aconteceu e tanta reviravolta que nada fica estável, enfim, eu tinha né, essa vergonha até de falar. E eu lembro que você me indicou um outro livro que foi Coach para Paz, e era uma vez o poder de contar histórias em família. Claro que aqui está falando assim de uma outra forma, mas para mim deu muito assim a conta do como eu quero contar a minha história. Então, assim, a minha história, ela faz parte de um propósito, a minha vida faz parte de um propósito. Isso que você trouxe é muito interessante, porque a gente precisa descobrir qual é o propósito das coisas que a gente passa na nossa vida. Então, assim, esse olhar foi transformador para mim, para minha história, e o como construir, eu acho que é tudo isso. A mãe atípica, ela esquece de olhar que tudo isso que acontece é para se contar uma história e se conectar com ela. Uhum. Então, ela tem um propósito. Por exemplo, a história dessa mãe que você contou agora. Olha quantos propósitos. Já teve aqui comentário. Me conectei com a história. Entendi sobre a minha história. Enfim, entendi que o luto ele existe para outros. E eu não entendia quando o Mu nasceu. Na verdade, que o hospital queria, né, vir com psicólogo e tal. Eu lembro que eu fechei a porta para todo mundo. Eu não queria me conectar com mais nada, porque eu ainda queria esse domínio de entender que era comigo. E muitas vezes a gente vive essa maternidade achando que tudo isso que está acontecendo é com a gente. Mas não é com a gente, existe uma família por trás, existia minha filha, meu marido e todo mundo por trás, Sim. mas existia muitas outras coisas, como você falou dos papéis, existiam muitos outros papéis e o que estava acontecendo não tem a ver com a minha culpa, com a forma de que eu gerei errado, eu não fiz bem, e começar a descobrir, né, que nem eu saí feito doido, estudar a genética para ver o que tinha acontecido em mim, que o Murilo está sofrendo tanto, enfim. Muitas vezes a gente leva como se essa história que a gente precisa viver é algo muito pessoal, muito nosso, como você trouxe aqui, e não é. É algo de conexão mesmo com a nossa história. Então, fazer as pazes com a nossa história, fazer as pazes com quem nós estamos nos tornando. Nós estamos nos tornando pessoas que a gente jamais pensou em ser, né? Eu acho que a maternidade traz isso e a gente consegue ver as pessoas e os nossos papéis de uma maneira diferente. Nosso papel como filha de uma maneira como filha, o nosso papel de esposa, de amiga, de irmã, que até isso vai mudando e sendo transformado, porque a gente aprende tantas outras coisas, né? E tudo bem, Com... de vez em quando, desequilibrar, porque você tem um processo, né? Então, hoje, legal. é tudo equilibrado? Você divide todos os seus papéis? Yara esposa, Yara amiga, Yara... Não. Ó, aqui a Lu acabou de mandar uma mensagem, né?
eu tô em dívida com essa minha amiga que eu não consigo marcar um almoço com ela, porque o meu papel, né, de trabalho tá me sugando mais agora, mas é um momento, né, que eu tô, né, vivendo e tô com o segundo semestre com muitas aulas e congressos e o próprio consultório, e tem uma semaninha aí de comemoração, que eu vou sair um pouquinho de férias para comemorar 80 anos da minha sogra, meu papel, né, de família, mais o casamento dos meus pais. Então nós vamos viajar, os meus pais, os pais do meu marido, na mesma semana, vamos para a Bahia, enfim, né, em 7 de setembro. Então a gente tem momentos ali que a gente precisa ir equalizando, mas tem momentos que está em desequilíbrio e tudo bem, né? Eu não vou conseguir ter essa carga de trabalho sempre, mas agora eu tô com vontade. Uhum. E o meu médico, meu Legal. neurologista, ele falou isso para mim, né? Ele falou assim, um dos maiores erros é quando tem um jogador ali de futebol muito bom, fazendo gol em todos os jogos, e aí de repente o técnico fala assim: deixa eu descansar ele, né? Deixa eu poupá-lo e vou colocar ele para descansar. Mas ele está rendendo tanto, está tão motivado, que às vezes uma pausa para você poupá-lo pode deixar depois que ele não volte nessa garra. E ele falou assim Tá. para mim, né? Porque eu falei para ele, doutor, você vai me dar bronca que eu tô trabalhando demais? E aí ele virou e falou assim: você tá feliz? Faz sentido para você? Né? Então, continua, porque esse é seu momento, né? Você está abrindo seu segundo consultório com essa equipe maravilhosa, esse é seu momento. Então, agora você vai lá e mergulha mais. E ele falou, já tive meus momentos de maior intensidade. Hoje eu estou brecando mais na minha clínica. Eu venho só 2 vezes por semana no consultório, os outros dias é de cirurgia. Então, a gente vai equalizando. Hoje, o meu momento, Vai. eu tô mais à frente ali, né, do consultório. Eu quero estar. Então, eu vou. Nunca é equilibrado 50-50%. E tudo bem, a gente precisa entender o que eu, né, conforto ali com o meu coração. E fiquei tranquila. Esse meu médico é incrível mesmo, o doutor Modesto, que é neurocirurgia, ele, né, Neurocirurgião. neurocirurgião aqui em São Paulo. Enfim, então a gente faz essas descobertas. E a questão do Vai. limite, Ana, é limite também da gente ir aprendendo os limites dos papéis, né? Porque Uhum. nesse livro da mãe, a primeira frase é assim: quando nasce uma mãe, nasce um polvo, né? Porque você vira mãe, então você ganha vários outros Claro. tentáculos Uhum. ali, porque você precisa dar conta de tudo. E a gente Uhum. aprende que você não tem que dar conta de tudo. A gente não pode ser multitask a todo momento. A gente tem que também, né, preservar ali o mindfulness, usar com atenção. Então, tá com filho, Isso. deixa de lado o Uhum. celular, aquele momento eu tô só aqui, um outro momento eu tô só lá. Então, a gente precisa desse equilíbrio. Esse livro traz Uhum. essas dificuldades, mas às vezes eu Uhum. preciso também ser povo para dar conta de tudo, né? E Uhum. um segundo caso que eu tive no hospital foi um atendimento, né? Era uma pessoa que estava internado, até fui chamada nesse caso, imagina, nem sabia que isso existia. Mas quando a pessoa não tem família e às vezes fica internada ali no hospital, tem pessoas que chegam falando que é da família, né? Para tentar pegar os bens dessa. Eu não sabia que tinha gente que era possível fazer isso. Nesse senhor tinha, então a gente teve que fazer uma entrevista e eles chamaram, né, o serviço de psicologia para poder compreender lá essas visitas e tudo mais junto com a assistência social do hospital. Acho que travou, Ana, voltou, né? Voltou. É, eu tô te ouvindo bem, Ah, tá bom. assim. Então, Tá. né, esse paciente ele não conseguia, ele estava entubado, ele nunca ia conseguir estubar, porque, né, os músculos dele vão ficando flácidos e não consegue voltar ali a mobilidade. Então, é uma pessoa que estava ali no leito esperando o dia da partida dele, não tinha muito, né, a gente fala que um atendimento paliativo. E aí,
o que que isso impactou muito para mim na época, né? Porque tinha uma televisãozinha onde ele ficava internado, com outros, né, pacientes internados, e ele tinha que assistir aquilo lá, tinha que ver aquilo. E eu falei assim, né, para a TO, na época eu trabalhava com uma TO incrível, a gente fazia o atendimento junto, porque ela utilizava um tablet, então eu me comunicava com ele através desse tablet também, que ele digitava Hum, ali, tá. porque era difícil para ele falar, né? E aí Uhum. eu falei assim, vamos comprar um tablet para ele, vamos fazer uma vaquinha, a gente pega ele no hospital e faz isso. E ela falou assim, Ara, não é assim simples, né? A gente tem que ver os nossos limites de atuação. Primeiro que, pensando numa forma mais fria, para você comprar o tablet, você tem que ter uma conta na internet, ele vai ter que vincular, né? Você sabe se ele está disposto ou não. E outra coisa, hoje ele está aqui sozinho porque ele foi plantando a vida assim. Né, não tendo muitas conexões, não se envolveu, não tinha, né, não incentivava ali as amizades. Então a gente tem algumas escolhas. Foi um caso muito difícil para mim, sabe, aceitar isso, porque comigo é diferente. Mas Yara sou eu. Lá, o que que eu podia oferecer? O serviço de psicologia da melhor forma possível, tentar trazer aquele serviço com qualidade, fazer, sabe, Uhum. inovar, dar mais o meu dia, trazer a música que ele gostava de ouvir, sabe, é entender o contexto e saber que eu não posso ir além. Eu sei que a Lília sofre isso às vezes também, né, Lília? Ela quer fazer mais pela criança, mas tem um contexto que aquela família vive naquela cultura. E a gente precisa É. compreender e entender. Então, são Uhum. os limites também de atuação do seu próprio papel, né? Então, isso é muito importante no maternário e também para a gente ir entendendo, né, essa jornada. Uhum. E é exatamente isso. A gente vai aprendendo muito quando a gente entende o como nós estamos, né? Que nem assim, o atuar e o olhar para o outro precisa ser com o nosso olhar, sim, mas precisa ser com o olhar dele também, para que a gente saiba onde a gente vai estar, né? É. Então, assim, primeiro eu quero te agradecer que já está aqui dando. Eu falei assim, eu vou com a Yara só até 40 para ela conseguir pelo menos tomar uma água. E, e eu não quero, assim, né? Eu quero muito, muito te agradecer, porque, assim, é sempre muito prazeroso estar com você. E ter aberto essa semana da jornada, podendo falar da onde que a fonte maior dos recursos que a força de uma mãe, né? Da onde veio, como veio, que foi realmente disso, dessa prática, dessa intenção, dessa vivência, onde eu entendi como comunicar isso, né? É. Então, assim, eu já né, eu falo, força de mamãe existe sim há 4 anos, mas eu acho que agora ele achou o caminho. Então, assim, esse caminho dessa fala de leveza, de aonde a gente pode ir sem ser apontado, sem ultrapassar os nossos limites, sem ultrapassar o limite do outro, respeitar aonde nós estamos como mãe e respeitar onde, como a terapeuta dos nossos filhos estão, Sim. saber como manter essa relação, entender que a gente não precisa excluir os nossos, né, como acontece na maioria dos processos, excluir a família para a gente tomar conta dos nossos filhos, que a gente se acha altamente responsável por isso. Então, assim, eu acho que incluir todos na tua história, incluir todos na história, e é muito incrível quando a gente passa por esse processo, mas dessa forma de consciência, como você trouxe, dessa forma, assim, de saber o seu momento presente, como você está, saber lidar, saber entender que nada vai estar, muitas vezes não vai estar ali, Uhum. mas é o que a gente consegue, é o que a gente pode aceitar, né? Esse processo. Então, assim, eu quero muito, muito te agradecer, porque eu queria. Foi muito especial, a Lívia é uma figura.
Ela é um amorzinho. Ela mandou uma solicitação de amizade. Ela falou: você me aceita como amiga? A gente acabou fazendo uma live junta sobre o luto. Foi linda essa live. Teve bastante, assim, pessoas, né, falando, inclusive, da live. Foi muito legal o relato dela. Então, É, porque assim, muitas mas vezes a gente não compreende, né? Então a gente tem assim, uma maternidade típica, uma maternidade atípica e uma não maternidade. Às vezes o é. corpo ali não está pronto para aquela maternidade, ou aquela maternidade Uhum, seria uma maternidade atípica, mas que a gente tem propósitos, né? Então, talvez esse luto de, né, que a gente vivencia, né, com aborto, não, muitas vezes pode ser acolhido quando você entende que talvez seria uma maternidade atípica, mas a gente ainda não está pronto para isso, ou você tem um outro propósito. Como, né, o seu propósito hoje, né, Ana? Esse furacão, o tanto que você pode acolher tantas famílias que estavam adormecido. Eu fico muito honrada de ter você na turma de parentalidade consciente, de ver como você mudou com a mentoria de parentalidade consciente e se colocou em ação. Porque as pessoas às vezes fazem tantos cursos, tantas mentorias, trazem ali tantas leituras, mas não conseguem dar esse passo de se colocar em ação. Então, se permitir, né, construir o seu mundo, que faz, né, trazer a sua realidade, porque a parentalidade consciente é isso. Não existe uma coisinha uhum, quadradinha onde você vai falar isso, isso, isso. Você vai compreender aquilo. Existe uma transformação. É o que eu falo é, na primeira aula. Eu falo, a maioria de vocês estão aqui porque querem aprender a parentalidade consciente para trabalhar no profissional, né? Usar ali com os pais, porque é o que eu uso no consultório, sim, mas antes de usar no consultório, é o que eu vivo. Então, a gente se uhum, permite na mentoria, através das técnicas, das reflexões, né, das atividades. Uma atividade que a Lília ama é quando a gente olha para o amor, os diferentes tipos de amor, que existe isso muito na parentalidade consciente, né? O amor incondicional versus o amor condicional. E vários outros tipos de amor. Quando a gente olha para isso, é, a gente acaba entendendo, compreendendo ali, né, muitas das nossas vivências. E quando a gente consegue, uhum, quando é verdade para a gente, fica muito mais fácil acolher uma família, uhum, passar a falar com exa- embasamento, porque você acaba vivendo a parentalidade uhum, consciente, né? Então é muito legal essa transformação. Quando a gente chega ali na 10ª aula, 8ª aula, as pessoas já falam: Meu Deus, eu mudei. Não é só a é, questão é, né, do dia a dia ali, não é. A mentoria é uma mentoria, não é um curso. Você recebe uhum, através de vivências, você faz, né, através dos exercícios, essas reflexões, você vai aprender a lidar com a família, mas você vai ter um embasamento de sucesso, como você tem com o seu programa, que a gente já está indo ali para a 9ª turma. Por quê? Porque você é, aprendeu a se conectar com você mesma e trazer a uhum, verdade dentro de você, e não uma dinâmica de um livro. Isso é o que mais tem. uhum, Eu tenho esse livro uhum. cheio de ferramentas, cheio, mas não, a gente precisa ter um propósito por trás, né? Exato, exatamente. E é incrível, assim. E também, é que eu lembrei agora, você nem sabe, né? Mas eu abri a minha primeira mentoria para educadoras parentais atípicas, ensinando, então, assim, abri a semana passada, junto com a Ju, foi incrível. Eu falei, gente, eu preciso falar isso para a Yara, onde o negócio foi parar E vai agora, longe, eu ajudar falei, você está pronta para o, profissionais. né, pro céu é o limite, vai longe, ouve esse seu E, chamado. e é lindo, assim, primeiro assim, porque eu treinei muito com você falar, né, que eu não sabia falar. Você fala aqui no grupo, começa por aqui. Então eu quero muito te agradecer. Não existe, eu falo assim, tanto você quanto a Ju, eu vou estar com a Ju amanhã, né, a Juliana Petri também, eu acho que foram assim, vou me emocionar, mas assim, são de fato duas luzes assim que eu fui muito presenteada. Falo que a gente paga uma mentoria, vamos dizer assim, só que vocês investem tanto na gente que é um retorno assim, né? As pessoas falam, ai, vou pagar isso. O retorno, vocês investem na gente, a gente sente esse investimento, né? Então, assim,
Eu quero muito, assim, te agradecer, Yara, por ter me ajudado e ter participado e ter me colocado nessa transformação na qual eu estava vindo, assim, buscando de uma forma tão intensa, na verdade. Então, assim, eu quero muito te agradecer por esse acolhimento. Você é uma pessoa muito generosa. Eu te admiro demais. A Ju tira a maior sarro, que ela fala assim, a Yara, Ana, faz assim. Então, porque ela sabe que eu vou me modelando muito em você. Então, assim, é tão bacana a gente ter um modelo de um profissional onde a gente confia, a gente quer modelar, não porque fazer igual ou coisa assim, mas a gente tem para modelar. Uhum. Então, isso é tão bacana quando a gente tem para modelar isso, para modelar aquilo que você quer aprender, para modelar. Então, assim, eu acho grandioso o seu trabalho. Eu acho grandioso assim você ter me ajudado, ter me olhado, porque assim isso para mim foi o maior presente que eu recebi, né? Desde então, falo minha transformação começou lá aos 42, mas somente aos 45, quando a gente se conheceu, que eu realmente percebi a mulher que eu me tornei, né? E é isso que o programa fala muito, né? A possibilidade da gente enxergar quem nós somos. Então, às vezes, a gente não se enxerga com os olhos que as pessoas nos enxergam, né? Então, assim, foi um presente, desde o E primeiro é contato. todo um caminhar, né, Ana? Porque assim, não adianta também É, você sair pronto. Você precisa desse acolhimento, de um grupo seguro, né? Você precisa de momentos ali para se pôr para fora. Então, eu lembro quando é, você escrevia aqueles textos lindos e só me mandavam no privado. E aí eu falei assim, né? Eu não posso eu mandar, é. mas eu falo assim, eu tenho certeza que outras pessoas, né, aproveitarão dessa sua conexão, porque isso é seu, você trouxe, você conseguiu olhar, ver a sua necessidade e se expressar. É muito gratificante. E isso, graças a Deus, a mentoria de parentalidade consciente e a livroterapia me proporcionam demais. A supervisão também, que eu faço com os psicólogos, né? Eles começam, às vezes, com um, dois pacientes, e tem uma pessoa que estava aqui na live, que está fazendo supervisão comigo, já está na quarta turma que ela fica seguida sem sair, que ela falou assim, eu saí do meu emprego fixo para ficar só no consultório, porque deu resultado para um, que falou para dois, que falou para dois, né? E elas ficam com a agenda cheia e depois acabam, às vezes, tendo até dificuldade de fazer a supervisão, porque não tem mais onde para o paciente. Porque isso esse mecanismo, porque eu não falei não para você, estou aqui com o maior prazer do mundo, porque você é um case de sucesso para mim, sabe, Ana? A sua entrega, o jeito que você estuda, a forma que você consegue ali, né, trabalhar esse caminhar, mostra que a sua dedicação te transformou. E que a minha verdade pode ser sua verdade. Não tem coisa mais gratificante, um reconhecimento maior do que a gente ver quem participa das suas aulas e cursos colocando em ação. Quando eu vejo alguém colocando ali um livrinho, livroterapia, aprendi com a Yara, isso para mim me dá um motivo, assim, de viver cada vez mais, de querer fazer diferença, porque tem um propósito e ele é cíclico, né? Ele vai andando, isso é Uhum. muito bom. A Kelly tá aqui mandando coraçãozinho. Amanhã a gente se encontra já às 7h30 também. É uma que tá comigo há mais de 1 ano e meio. Também fez uma transformação, né, Kelly? Também tá com o consultório lotado. E a gente vai conhecendo muitas pessoas da minha equipe. Eu conheci na supervisão, né? Que eu sei ali como que trabalhavam, enfim. Eu acho que é muito importante isso. A gente fazer isso, se colocar em movimento e eu saber que você tem essa mentoria, né? Que está lançando os cursos, para mim isso é demais de gratificante. Eu fico muito honrada de ter alguém, né, que participou da mentoria. Acho que você e a Lília fizeram na mesma turma, né? Foi, foi, É, foi. Viu, então, amiga Cris? e uma turma que teve muita transformação ali, né? É, exatamente. Ela está falando em ouvido. É,
Yara, Isso é muito Yara, bom. muito, muito, muito obrigada. Não quero, já tá em cima do seu horário. Eu É, estou já vou só aqui entrar para cronometrando o minha seu horário. supervisão aqui, mas eu já Eu estava fico com isso super já. preocupada. Fica tranquila. Mas eu quero muito, muito te agradecer. Eu não tenho palavras. Essa semana vai ser uma semana muito especial aí, que eu vou falar exatamente de todo esse programa, mas eu quero muito te agradecer. Não tenho palavras para agradecer esse tamanho, essa forma gigante. Falei para o meu marido que agora eu vou fazer psicologia só para entrar na sua supervisão e não te deixar mais, mas está tudo bem daqui a 5 anos. Nossa, eu tenho muitas amigas da minha idade, 40 anos, tudo indo para psicologia, e eu super recomendo, faça sim, porque a gente precisa de muitos profissionais, né? Tá um momento que essa profissão tá muito em alta, e quando a gente gosta, a gente É, tem que ir atrás. 5 anos passa assim, sim, gente, o quanto a gente pode é. contribuir, né? E se transformar. Uhum. E só eu desejo muito sucesso, né? Que você tenha muito, muito sucesso. Para mim, esse é o maior agradecimento. Brilha muito e leva tudo que você tem já pronto com a sua vivência dentro do seu coração. Obrigada, viu? Obrigada, Yara. Obrigada. Um amigo, o Riba, estava aqui também comentando e falando obrigada, gratidão, Lília, a todo mundo que esteve aqui. Obrigada, Yara. Obrigada mesmo pelo presente que você me dá, assim, com a sua presença na minha vida, viu? Ah, eu que Obrigada. agradeço. Um beijo muito grande, muito sucesso para você, que seja uma semana linda e abençoada. Amém, amém. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que esteve aqui, viu? Tchau, 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 querida. tchau.